Graça e paz, igreja. Só os mais lindos dão glória a Deus aí bem alto. Tá vendo? Só tem gente bonita nessa igreja, hein? Que bom. Graças a Deus por começarmos mais um mês para a glória de Deus. Durante toda essa semana nós estamos abordando um tema que é muito importante ser tratado. E ele não é por acaso. Não é por acaso que nós estamos abordando um tema que é santificação que renova. Por que o bispo Paulo, junto com a liderança da igreja, decidiu abordar santificação que renova? Nós estamos agora entrando nesse mês, o mês de setembro. Setembro é um mês que para muitas famílias é um setembro muito difícil. O maior índice de suicídios que há no Brasil é no mês de setembro. E é nesse mês de setembro onde muitas famílias ficam nessa cor amarelada da vida, aquele negócio que acaba com a família, acaba com a vida de um casal, acaba com a vida de um pai, de uma mãe. Nós estamos aqui para combater isso nas nossas casas, nas nossas famílias. E tudo vai começar num processo de santificação ao Senhor. É quando você santifica a sua vida ao Senhor, que Deus ele começa a fazer uma grande faxina espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós estamos num mês de faxina espiritual. Eu até pensei em colocar o tema do mês, Ana Paula, faxina espiritual. Mas eu pensei, faxina espiritual é um negócio assim muito vulgar. Então nós vamos falar santificação que restaura. Amém? Vamos ser santificados ao Senhor durante esse mês. Salmo 51. Salmo 51, se coloque de pé, por favor, todos que podem. Salmo de Davi. Se você não encontrou, acompanhe comigo aqui no telão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Diga comigo assim: eu conheço as minhas transgressões. E o texto continua: e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Coloca a mão no seu coração aí agora. Repete comigo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova. Não, fala bem forte. Renova em mim um espírito reto. O texto continua: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria
da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião. Diga comigo assim: faça o bem, Senhor, para minha casa, segundo a tua boa vontade. Diga comigo assim: edifica os muros de Jerusalém. Fala assim comigo: edifica os muros de Uberlândia. Diga assim comigo: Senhor, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se ofertarão novilhos sobre o teu altar. Coloque-se no seu lugar, por gentileza. Davi é o tipo da pessoa que a NASA tem que estudar. Em todas as escrituras você não vai encontrar alguém como esse homem. Alguém que cometeu coisas que, particularmente, eu preciso dizer para vocês que a Bíblia reprova, Deus reprova, e hoje ainda nós também reprovamos. Você conhece a história de Davi. Esse homem, segundo o coração de Deus, também foi um homem sanguinário. Vou te contar aqui. Quando ele deveria estar orando, buscando a Deus, quando ele deveria estar na batalha, ele ficou no palácio. E estava dando uma volta no palácio, viu uma mulher tomando banho. Olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher, mandou trazer aquela mulher, se deitou com aquela mulher, que era casada. Possivelmente, o rei Davi já tinha um certo convívio com Betseba. Porque o marido de Betseba, ele era um dentre os valentes de Davi. Veja bem, nesse cenário, Davi já é rei de Israel. Já venceu o gigante Golias, já foi coroado a rei, já era um rei aclamado, vitorioso de muitas batalhas, já havia pegado um monte de gente que não valia nada e fez desse monte de gente que não valia nada um grande exército. Porque quando Davi estava fugitivo, sobrou para Davi os endividados, as pessoas de má índole. Tudo que o mundo rejeitava foi o que sobrou para Davi. Então ele constitui desses homens um grande exército forte e poderoso. Agora o grande rei Davi está passeando no palácio, vê uma mulher tomando banho, que possivelmente ele conhecia bem aquela família, se deita com ela, engravida aquela mulher e finge que nada aconteceu. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando do homem que ouviu a voz de Deus. Eu estou falando do homem que disse para o gigante Golias: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus dos exércitos? Esse homem
dormiu com essa mulher. E adivinha só o que aconteceu? Ela ficou grávida. Tínhamos um problema agora. O marido da mulher não havia dormido com ela. Quando os exércitos iam para a guerra, eles ficavam meses e meses na batalha. Como que é esse negócio? Saí de casa, a mulher não estava grávida, eu volto, tá buchuda. Quem é o pai? Vai levar no ratinho para saber quem é o pai. Davi então arquiteta um plano para matar o marido da mulher. E mais, para ficar com ela. E sabe o que acontece? Diga para a pessoa que está do seu lado: Urias, o marido da mulher, morreu. Davi manda uma carta para o seu general e escreve essa carta dizendo: quando o exército dos filisteus atacarem em tal lugar, ele sabia o cenário da guerra, mande Urias na frente e não o proteja. O recado estava dado, a sentença de morte foi executada. E esse homem, estou encurtando a história, teve outro cenário aí, mas eu estou encurtando para você entender. Esse homem morre. Davi então, como se não bastasse, ele tinha pecado, ele tinha roubado a mulher de outro homem, tinha mandado matar ele, melhor dizendo, e agora, como se não bastasse, coitadinha da Betseba, ela ficou viúva. Como um grande rei, me casarei com ela. Não fique viúva, minha querida, eu casarei com você. Isso. Pagou de santo. De que nada estava acontecendo. De que estava tudo bem. Vestiu a roupinha bonitinha de ir para a igreja no domingo. Prestou adoração a Deus. Colocou aliança no dedo. Dormiu com aquela mulher e fingiu que aquele filho era dele agora, debaixo de uma aliança. Quando tudo, na verdade, não passava de uma mentira. Engano. E a verdade é que ele sustentou isso tudo caladinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: até que um dia, um profeta chamado Natã decidiu levantar um tema. Vai, irmão, fala para ele assim, ó, levantar um tema. Santificação que restaura e renova. Foi no palácio do rei. Contou uma parábola, uma historinha, para pegar bobo, Tiago. Falou para ele assim: ó grande rei, louvado seja o teu santo nome, blá 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 blá, depois de tanto blá blá blá, eu tenho uma causa para ser julgada, ó rei de Israel. Qual é a causa? Havia um homem que tinha uma ovelhinha só, e o outro homem que tinha muitas ovelhinhas, foi lá e roubou a única ovelhinha que esse homem que tinha uma ovelhinha tinha. O que é que faz com esse homem, grande rei? Adivinha o que é que Davi disse? No alto da sua soberba, mandou o quê? Mata esse homem. Um profeta pega o dedo e fala assim, ó, é você. Esse canalha é você. Seu adúltero.
Você acha que você escapará do juízo de Deus? Não sei você, mas se fosse eu, a alma saía do corpo e eu pegava ela para trás, volta aqui. Sabe o que Davi fez? Fez o mesmo que Saul, não é? Quando Saul foi denunciado o pecado dele, o que Saul fez? Manda matar todos os profetas. Já que agora estão descobrindo os nossos pecados, matem os profetas. Foi isso que Davi fez? Não. O que Davi fez? Davi se prostrou. Você não está entendendo, vou te explicar. Ele era o rei. Ele tinha o poder de mandar matar Natã naquela hora. Mas ele se prostrou, se quebrantou, se arrependeu. Porque o pecado foi denunciado. E quando esse pecado foi denunciado, ele se arrepende. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: tem duas formas de arrependimento. A primeira, Deus não te expõe, Ele aguarda. Vai, fala para Ele está aguardando seu pedido de perdão, de arrependimento. A segunda, Ele mostra para todo mundo. Escreve na Bíblia, para todo mundo ficar sabendo. Está vendo aqui? É bonito falar de Davi, né, gente? A gente ama falar de Davi. De dar nome para os nossos filhos de Davi. Só que essa parte de Davi, todo mundo parece que não dói quando fala, não é verdade? É porque você não era Urias, né? É verdade? Não foi a sua mulher, né? Quantos homens casados tem aqui? Diga glória a Deus. E se fosse sua esposa? É bonito, né, irmãs, falar de Davi. E se fosse seu marido, que uma mulher fosse lá e tomasse de você? Davi se quebra. E o Salmo 51 é o primeiro salmo que ele escreve quando é descoberto. Ao contrário do rei Saul, que mandou matar todos os profetas, o rei Davi se ajoelhou, se prostrou, se arrependeu. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: sempre haverá esperança. Vai, meu filho, sempre haverá esperança para um coração quebrantado e arrependido, ainda que denunciado. Existem momentos que Deus está aguardando você se enxergar, se tocar, acordar. Ei, marido, acorda antes que a sua família inteira seja levada. Ei, mulher, acorda antes que o seu marido seja levado. Ei, jovem, acorda antes que o inimigo venha, roube sua juventude, roube sua alegria, roube sua paz e te coloque num calabouço de sentimentos. Acorda. E para acordar tem um negócio chamado, fala assim comigo, purificação. Santidade. Arrependimento. Deus está te dando time. E agora eu vou falar um negócio que eu não sei você, mas quando eu ouvia um pregador, um pastor falar um negócio desse, eu buscava onde é que está o erro. Tem algum erro? Se é possível, não é possível. Se tiver, Senhor, me perdoa, sonda meu coração, tem misericórdia de mim. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque é chegado o reino de Deus. Até que dia você vai ficar vivendo essa vida, filho? Que bom que estamos entre família hoje, diga amém. Fala assim, o couro vai comer hoje aqui de acordo, varão.
Brincadeira. Até que dia você vai ficar esperando para pedir perdão? Até que dia você vai ficar esperando para abandonar o pecado? Até que dia você vai ficar esperando para parar de ficar flertando com o mundo? Chamei uma galerinha dos jovens ali em cima esses dias para trás. Peguei o sabão Bombril. O sabão Bombril não existe, né? Peguei o sabão do Espírito Santo e dei-lhe uma chacoalhada. Esses jovens que gostam de ir para Camaro, assistir show do mundo, ficar bebendo, fumando e tá pensando que Deus não tá vendo. Cara de pau. Está achando que Deus vai ficar brincando de ser Deus? Mas também não tem nada a ver. Lá no inferno vai ter um outdoor, um telão enorme de escrito assim, ó, pode entrar, não tem nada a ver. Acorda para a vida. Até que dia? Vamos negociar o que mais temos de valor. Nossa fé, nossos princípios, nossa família, nossa casa, nossa igreja. Está difícil. Eu sei que esse sermão não é o que dá glória a Deus, aleluia, salto mortal para trás, para frente, né? Não é não, mas é esse aqui que muda, viu? Varão, é isso aqui que te transforma. É que me transforma. Eu lembro, quando eu era jovem, saindo de jovem para adolescente. Estava morando em Pires do Rio. Ia ter um tal de showmício. Ai. Eu lembro que tinha uma menina na escola. Oh, Jesus amado. Oh, provação. A menina falou assim para mim, se você for no showmício do Rio Negro e Solimões, da Terra e Pio, só lembrar desse nome. Bate o pé. Eu vou te dar um beijo. Falei, aleluia. Fui pro showmício. Meu pai e minha mãe falaram assim, 10 horas tem que estar em casa. 8 nada. Nem da menina, nem do showmício. 9, chegou a menina, eu falei, aleluia. 10, nada. Eu falei, a gente não pode ir adiantando e você já me dá o beijo que você prometeu, não? Não, tem que esperar, vamos assistir o show. 10h30, comecei a ficar preocupado. 11, nada. 11h30 subiu um menino desse tamanhozinho lá, que disse que era da banda lá, do povo que cantava lá. E começou a cantar, que ele foi me dando agonia, eu falei, vou embora. Aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Deus está me vendo, sangue de Jesus tem poder. E fui embora, correndo para casa, correndo. Cheguei em casa, tive que escutar um sermão desse senhor que está aqui, ó. Você já está grande. Já te mostrei o evangelho. Resumindo, toma vergonha. Muda de vida. Eu tinha tanto temor, mas tanto temor, que a partir de então, quando eu namorava com uma menina e eu via que essa menina era pentecostal demais, se é que vocês me entendem, eu, acelerava dela. Porque hormônio não converte. Hormônio é hormônio e é de Deus, amém? Não converte, não adianta você falar para o hormônio converter, abraçado com Satanás, beijando, quilo na mão, mão naquilo e está tudo certo. Não, meu irmão, você vai cair. Está entendendo, irmãos? Assim é o pecado. Aparentemente parece bom, mas não é. Mata. Destrói. Ai, o que tem, pastor Paulo? Você está muito... Mas o que é isso? O que custa uma bebidinha? Só de leve. Custa muito. O
pegando pesado, né? Senhora, custa sua salvação. Um abismo atrás do outro. Controla você mesmo, porque senão o inimigo vai te controlar. Quem aqui é melhor do que Davi? Levanta a mão. Quem aqui acha que não é melhor do que o rei Davi? Levanta a mão. Quem aqui não acha nada? Que está todo mundo, não falei um trem e outro, não achou nada? Não acho nada, pastor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, matou o camarada, tomou a esposa dele, porque deu lugar. Não adianta você pensar que você não vai cair se você não der lugar. Se você der lugar, você vai cair. Então não caia. A Bíblia não fala para você olhar para o mal, andar com ele abraçadinho. Oi, mal, que lindo que você é. Olha, eu sou da igreja. Você não é da igreja não, mas eu vou orar para que o Senhor Jesus salve a sua alma e deixe a carcaça comigo. Irmão, solteiro, vai casar com alguém que é do mundo. Eu já sei a novela que isso vai dar. Seu pai e sua mãe também já sabem. Se Deus não tiver misericórdia, se o Espírito Santo não tiver misericórdia, pastor, mas eu conheço fulano de tal, papapá, beleza, tudo bem. Só que você sabe as batalhas que talvez a fulana de tal passou? Você sabe as lutas que fulano de tal passou? Irmãos, eu sou pai de 3 moças. E eu vou elevar o nível tão alto que essas meninas vão falar assim, não tem jeito, você não chega nem perto do meu pai. Mulheres solteiras, ouçam. Se não ama a Jesus, não vai te amar, não. Homens, se ela não ama Jesus e gosta mais do mundo, sai fora dessa Dalila. Entenda algo. Davi era rei, escreveu esse salmo, já havia conquistado Jerusalém, estabelecido o seu trono, conquistado nações, um homem segundo o coração de Deus, mas caiu gravemente. Mesmo com o poder real, mesmo com o poder, ele se humilhou como um servo. Ao invés de ficar tentando se justificar, mas me dá uma falta de paciência com gente que fica tentando se justificar. Não, mas é porque você não sabe disso. Não, porque não sei daquilo, não sei daquilo. Para com isso. Para de ficar dando desculpa. Meu Deus. Muda. Davi não ficou, não, peraí, mas você também não é. Não é bem assim, não. O rei Davi não ficou dando desculpas. Ao invés de tentar justificar o erro, Davi rasgou seu coração diante de Deus. E é interessante que lá, quando ele rasga o coração diante de Deus, irmã Márcia, sabe o que o profeta fala para ele? Deus não vai te matar. Por quê? Porque tinha, pastor José Eurípides, uma lei. Qual que era a lei? Olho por olho, dente por dente. Matou o marido da mulher, agora você vai? Irmão. O profeta diz para ele, Deus não vai te matar. Deus vai poupar a sua vida por causa do seu coração. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas, Ele não vai te matar. Mas o caminho é o arrependimento hoje. Muda de vida hoje, em nome de Jesus de Nazaré.
Este salmo, então, é chamado de Miserere, do latim, que tem o significado chamado misericórdia. Salmo da misericórdia. Davi não pediu apenas perdão, mas purificação e transformação. Ele clama: purifica-me com hisopo. Quem aqui sabe o que é o hisopo? Sabe o que era o hisopo? Vou te contar aqui o que é. Nessa época, perdão de pecados era liberado da seguinte maneira: o sacerdote pegava um cordeirinho novo, sacrificava ele na congregação, na sinagoga. O sangue desse cordeirinho era colocado sobre o altar. Uma plantinha chamada hisopo era mergulhada no sanguinho do cordeirinho. E a congregação dos homens de Israel estavam todos reunidos na sinagoga. E o sacerdote fazia, sabe o quê? E as gotículas de sangue daquele cordeirinho, se você chegasse lá na hora do culto com a roupa toda maletosa, mal arrumada, e não fosse branquinha, bonitinha, tinha guardas na porta, você não entrava. Pegava o hisopo, as gotinhas pingavam. Olha aqui. O pai da família pegava aquela roupa, aspergida pelo sangue do cordeiro. Muitos viajavam longas distâncias até chegar em casa. Chegava em casa, mostrava para os filhos, para a família, e dizia para eles: nossos pecados estão, alguém pagou o preço. Entenda, quando o rei Davi, ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele pede a misericórdia de Deus, ele diz o seguinte: purifica-me com o hisopo. Tem manchas, eu preciso ser purificado. O hisopo era essa planta usada para esses rituais de purificação da lei de Moisés. Isso está lá no Êxodo, capítulo 12. Se você tiver curiosidade, leia. Davi reconhecia que a sua impureza, que estava contaminado, não podia, não deveria. Então ele compõe esse salmo depois de um arrependimento. A linguagem artística de Davi nesse salmo, mas também é uma profunda demonstração de arrependimento. Ele sabe tocar o coração de Deus, porque conhece Deus intimamente. Esse menino ungido em segredo por Samuel, esse menino que matou gigantes, não apenas Golias, mas outros, esse menino que fugia de Saul para todos os lados, esse menino que se tornou um rei justo, adorador a Deus, escritor de vários salmos, modelo de intimidade com Deus, mas agora ele se vê no pior momento, caído, envergonhado, manchado pelo pecado que havia cometido. O perdão de Deus, o que ele pede, isso é poderoso. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiando o corpo todo,
Porque lá no verso 17, põe aí para mim. Salmo 51, verso 17. Lá no verso 17 acontece algo, meu Deus do céu. Eu estava lendo, eu chamei a Ludmila. Não, isso aqui eu nunca vi. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido. Põe a NVI. E contrito. Volta um versículo. 16. Não tens prazer em... Não, mais alto. Não tem prazer em... Não, mas então é alguma coisa errada. Por perdão de pecado tinha que fazer isso aqui. Quem foi que deu essa ordem? Deus. Para o perdão de pecados era desse jeito. Se não levasse a roupinha de ver Jesus, ou o sacerdote, e mostrasse para a família, está aqui o sangue do cordeiro, fomos perdoados. A família não era perdoada. Essa é a lei. Davi conhecia a lei? Sim ou não? Vou te contar aqui, meu querido. Só tem um homem na face da terra que foi rei, profeta e sacerdote. Ele foi rei ungido por Deus. Ele profetizou. Ele também foi sacerdote. Ele vestiu a roupa sacerdotal. Ele comeu o pão da proposição. O rei Davi. Irmã Piedade. Esse homem que entendia bem o significado do que era aquele sacrifício com isopo. Ele vira e fala: sacrifício não é o que o Senhor quer. Não é sobre imolar esse cordeirinho. O sacrifício que o Senhor deseja é um coração, verso 17. O sacrifício que agradam a Deus são em um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Aquele pecador arrependido volta a ser aquele menino. Quem se torna ele depois do arrependimento? Mesmo ferido, mesmo após as consequências dolorosas, porque foram catastróficas. Família de Davi. Meu Deus. Davi é restaurado, renovado por Deus. E ele continuou sendo o maior rei da história de Israel. Um símbolo messiânico. Jesus seria chamado de filho de Davi. Um modelo de arrependimento, de adoração, de restauração até hoje. O mesmo Davi que caiu feio, foi o mesmo Davi que se levantou limpo. Eu vim aqui dizer para você, Davi, que não importa quantas vezes você caiu. Não. O que importa nesse culto de Santa Ceia é que maneira que você vai levantar. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: eu vou levantar limpo hoje. Eu vou levantar limpo hoje. Diga comigo: porque hoje, Senhor, eu não escondo o meu coração do Senhor, mas eu exponho a minha alma para que o Senhor transforme. A santidade começa com um clamor sincero. Sacrifícios não agradam ao Senhor. Depois, no final, ele diz o seguinte. Ele fala que da maneira que ele estava, sacrificando a Deus, não adiantava nada. Depois ele diz: agora sim, com o coração puro, com o coração limpo, com o coração restaurado, sacrificarei a Deus. Porque essa era a maneira de cultuar naquela época. Esse era o jeito, não tinha outro. Só que Davi tem uma revelação, presta atenção aqui, irmão, da eternidade. Davi enxergou a eternidade
de Deus. É o mesmo que Davi dizer assim: vai chegar um dia que um povo vai se reunir lá na IDB Saraiva e não vai ser necessário mais aspergir esse sangue de cordeiro em roupa de ninguém, porque o cordeiro vai estar dentro deles. Isso é poderoso. Eu sei que agora a gente enxerga isso, Tiago, com a mentalidade da graça, mas enxergar isso com a mentalidade de alguém que cresceu no tempo da lei é inconcebível. Mas ele enxergou qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus, e Deus deseja a santidade, começa com um clamor sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. Quando ele se arrepende de verdade, o coração é renovado pelo Espírito de Deus. Ezequiel 36, 26. Uau! Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração e lhes darei um coração sensível ao Espírito Santo, um coração renovado pelo Espírito de Deus. Foi o que Davi recebeu. Terceiro, santidade vai curar emoções. O que aconteceu com Betseba? Separou dele? Não. O filho que ela esperava morreu, mas ela voltou a se engravidar novamente. Teve um filho chamado Salomão. A Bíblia diz: o homem mais sábio que já existiu em toda a terra. Sabe o que significa isso? Não importa onde você caiu. Deus está falando com você agora, não importa onde você caiu. A preocupação de Deus não é aonde você caiu, é de que maneira você se levanta. Se quer levantar limpo hoje, diga graças a Deus. Quarto e último, um coração renovado nos reconecta com um propósito. Olha o que Davi pede: devolve-me a alegria da tua salvação. Deixa eu falar aqui, ó. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Um alerta. Não estou querendo mais ir na igreja. Pastor Paulo, uma frase que eu escuto frequentemente: eu preciso de um tempo para mim. A vontade que eu tenho é já de ir perguntando: qual o seu nome? Quem está aí? Da onde tu vem? Vem de rodear a terra? Preciso de um tempo para mim, irmãos. Pelo amor de Deus, me entenda. Eu sei que em algum momento nós precisamos de um tempo para descansar, tirar férias, renovar, né? Repaginar, aprender. Vou abandonar tudo! Não quero mais ser pastor dessa igreja. Chega. Feio. Não vou tirar o sapato, não. Sai daqui! Não toco mais, não canto mais, não prego mais, não vou na Kids, não vou nem nada, não vou na cela. Chega! Não quero. Deus me dá o dom de discernimento de muitas coisas, sabia? Pode acreditar nisso. Quando vem esse discurso, em alguns casos eu digo para minha esposa: a pessoa está cansada.
diminui o ritmo. Pô, vai morrer. Ô, bonitão, se você imprimir essa velocidade aí em todo mundo, morre todo. Morri. Em outros casos, Deus me dá um discernimento. Está com raivinha de Deus, porque o milagre não chegou. Meu irmão, Deus está me usando aqui como um Natão hoje. Vai colocar na sua cara tudinho agora. Sim ou não? Ninguém falou nada agora, né? Está repreendido em nome de Jesus. Está com raiva de Deus, porque a vida não mudou, porque não toma posicionamento, e pensa que abandonar tudo que está fazendo para o louvor e a glória de Deus é o resultado. Sacrifício de tolo. Tem oferta que Deus não recebe. Tem trabalho voluntário que Deus rejeita. Tem oferta aqui, ó, e dízimo que o Senhor está falando. Não é sobre isso. Aonde está o seu coração, ô Davi? Para onde você foi? Outros casos, Deus ministra no meu coração, dizendo: se ele soubesse. Davi pede, nesse verso que a gente leu, devolve-me o quê? Ó, vem cá comigo, ó. Devolve-me a alegria da tua salvação. Tem gente que perdeu a alegria da salvação, está todo domingo aqui na igreja. Perdeu a alegria da salvação, perdeu a felicidade de adorar a Deus, perdeu o brilho, perdeu porque tem pecado. Tem pecado que tem que ser confessado. A culpa não é do seu líder, a culpa não é do seu pastor, a culpa é sua. A culpa dos meus pecados não é da igreja, não é do meu líder, são minha e só minha. Todo fracasso da minha vida é meu. Se enxerga. Enquanto é tempo, Jesus Cristo está voltando. Ai de mim se não pregar essa palavra. Ai de mim. Ai, pastor, você não está preocupado, o povo vai sair da igreja. Que saia. Mas vamos servir a Deus de verdade, de coração e alma. Santificai-vos. Se trocar de igreja resolver problema, eu estou trocando agora. Nesse momento. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Da onde nos ausentaremos da presença de Deus? Para onde fugiremos da presença de Deus? Dá para chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e fingir que está tudo bem, irmão? Eu não sei você, mas eu decidi pegar o caminho do arrependimento. Estou falando de você não, irmão. Essa palavra não é sobre você, é sobre mim. É sobre nós. Até que dia nós vamos ficar empurrando responsabilidade nos outros que é nossa? O único responsável pela falta de alegria de servir a Deus é você. Porque aqui nessa igreja
Não há um nome que esteja acima do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. Essa igreja aqui não pertence a um homem. Essa igreja é do Senhor Jesus. E para os próximos 70 anos nós vamos continuar aqui pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eu sei, eu gosto da tecnologia, isso é muito bom, isso é muito agradável. O culto está chegando aí para você que não pôde vir ao culto. Eu sei que isso tudo aqui é maravilhoso, mas só tem uma coisa que nos dá alegria de verdade. A presença de Deus. E a gente vai terceirizando tudo, né? Terceiriza. Responsabilidade de pregar o evangelho para a sua casa não é minha, é sua. Não é do seu líder, é sua. Que bom que nós estamos aqui entre família hoje, amém? Então chegou a hora de santificarmos ao Senhor. Termino. Davi foi o único homem que exerceu 3 funções distintas na Bíblia. Primeiro, foi um rei. Segundo, um profeta. Terceiro, um sacerdote. Davi foi um rei e é até hoje o rei mais conhecido da história da nação de Israel. Ungido por Deus, aceito pelo povo. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 13, verso 22, assim, Atos dos Apóstolos. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi foi um profeta. Embora ele não tivesse esse título formal, teologicamente dizendo, Isaías também não tinha, Jeremias também não tinha. Mas ele profetizou incessantemente nos seus salmos, inclusive sobre a vinda do Messias. Presta atenção aqui comigo. O Senhor disse ao meu Senhor, olha o que Davi profetizou. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus, fala assim comigo, Jesus disse em Mateus 22, 43 ao 45, ele chamou Davi de profeta. Quem chamou? Se Jesus chamou, é verdade. Olha que poderoso. Davi exerceu uma função sacerdotal. Aqui agora, meu filho, é para acabar o culto mesmo. Tinha outra lei. Você conhece ela? Sacerdotes só podiam ser sacerdotes se fossem da linhagem de Levi. Haviam 12 tribos em Israel. A tribo de Levi seriam os responsáveis pelo ofício sacerdotal. É interessante que Saul tentou exercer o ofício sacerdotal. Não foi isso? O que aconteceu com o reinado de Saul quando ele exerceu o ofício sacerdotal? Saul era de qual tribo? Qual tribo? Tribo de Benjamim. Ele era da tribo de Levi, irmãos? Sim ou não? E quando ele exerceu o ofício sacerdotal, chegou um WhatsApp para o profeta Samuel. Plim! Perdão a linguagem chula. Saul está fazendo besteira. Está quebrando a lei. Quem mandou o WhatsApp? Respira bem fundo e fala, Deus. 1, 2, 3, vai. Foi Deus. Deus mandou. Samuel, o reizinho que vocês escolheram aí, está fazendo besteira. Vai lá.
está queimando holocausto, está se colocando no lugar de sacerdote, e não é. Davi fez o mesmo. Interessante, né? Davi era da tribo de Judá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: agora enrolou tudo. Saul perdeu o trono porque fez algo que não podia. A lei era clara. Davi não só ofereceu sacrifício, como também ele não apenas ofereceu sacrifício. Meu querido, ele pegou a túnica do sacerdote e vestiu. Como se não bastasse, ele foi lá no pão do sacerdote e comeu. Mas peraí, pastor Paulo, por que Saul fez e Deus rejeitou? Por que Davi fez e Deus não rejeitou? Primeira coisa, quando Saul peca, Samuel chega lá, sabe qual foi a primeira coisa que Saul falou para Samuel? Sabe qual foi? Eu vou te dizer qual foi. Ele virou para o profeta Samuel e falou assim: ô Luiz, olha, vem cá, Samuel, o povo tem que ver que nós somos amigos. Eu sei que Deus me rejeitou, mas você vai vir aqui comigo diante do povo, levanta a minha mão, rei de Israel, te adorarei, aleluia, aleluia. Não me importa o que Deus está pensando, Samuel, desde que o povo me ame. Entendeu? Obrigado, profeta. Não importa, estou nem aí. Quando Davi errou, o que foi que Davi fez? Não retires de mim o teu espírito. Não afasta de mim a tua presença. Tira tudo, mas não tire de mim o teu espírito. Tira tudo, tira o reino, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. Remove tudo, mas não remova de mim a tua presença. Quando ele vestiu a estola sacerdotal, ele não era da tribo de Levi. Tem mais um também que não é da tribo de Levi. Isso apontava para Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Eu e você também não somos da tribo de Levi. Mas Ele nos amou. Ele nos perdoou. Ele nos alcançou. Ele lavou as nossas vestes com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Com o seu próprio sangue na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não era da linhagem de Levi, mas por causa de um homem com o
coração que temia a Deus. O curso da história foi reeditado. Quem sabe Jesus Cristo poderia vir da linhagem de Levi, pastor Zezinho, mas por causa desse homem chamado Davi, sabe o que Deus disse para ele depois desse grande erro? Sabe o que foi que Deus disse para ele, Danilo? Deus disse para Davi o seguinte: o seu reino será eterno, nunca mais será esquecido. O seu reino será eterno através de ti e desse casamento aí maletoso que você arrumou, mas você se arrependeu. Eu trarei o Salvador do mundo. Irmão, isso demonstra a escandalosa graça de Deus, o amor incompreendido, a graça que nos alcança independente de quem somos. Davi, ele escreveu vários salmos, e tem um salmo que eu amo. Ele diz assim: que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre, e ver as futuras gerações adorando e engrandecendo o nome dele. Em nome de Jesus de Nazaré, nossas gerações verão a glória de Deus, nossa família verá a glória de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você, seja seus filhos, seja finanças, seja ministério, seja a alegria, em nome de Jesus de Nazaré, essa é a restituição do Senhor sobre a sua vida. Nesse momento o Senhor está te restituindo agora, restituindo tudo aquilo que Satanás tirou de você, tudo aquilo que o inimigo, por uma brecha que você abriu, ela foi aberta, mas pelo sangue do Calvário, a cruz de Cristo é colocada nessa brecha agora. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a sua vida. Erga suas mãos aos céus e declare bem forte: somos livres no Senhor. Eu sou livre no Senhor. Deus é tudo para mim. Eu sou livre, livre. Não há condenação. Nada mais me impede de adorar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Vai embora aplaudindo a Jesus, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir mais forte, porque é para Jesus.